Futebol, nosso podcast está ao vivo no YouTube mais uma vez, Alemão. Que é isso, hein, cara? Que programa fantástico. De novo, mais um. Mais um, rapaz. Hoje nós estamos recebendo essa fera, esse fenômeno do futebol aí, o Zé Carlos. Pô, que honra estar conversando contigo pela primeira vez mesmo, né? A gente até tentou conversar um pouquinho antes aqui, conversou um pouco com o Alemão, não consegui falar contigo, Zé Carlos. Boa noite, seja muito bem-vindo ao podcast Alemão Futebol. Eu sou o Nilson, eu só dou um apoio aqui para o Alemão, que é ex-atleta, ex-jogador de futebol, o cara que é o dono desse programa aqui, viu, Zé Carlos? E aí a gente vai trocar uma ideia e falar um pouco contigo aí. Alemão, deu as boas-vindas para o nosso parceiro, cara. Que honra. Oh, que honra mesmo, hein, Zé Carlos? Prazer estar te conhecendo pessoalmente, entre aspas, falando com você, né? Eu acompanhei sua carreira muito aí, você é um cara que teve uma história muito bacana do futebol. E depois eu vou aprofundar um pouquinho mais. Nós vamos chegar lá, porque você não é aquele jogador que começou no time grande e jogou no time grande. Não, você começou lá embaixo, você teve toda uma história, porque o objetivo do nosso trabalho aqui é falar quais as possibilidades, como que as pessoas conseguem, como que os garotos conseguem chegar um dia a ser um jogador profissional. Porque você é referência, mas referência talvez uma das maiores referências nesse sentido de que o cara saiu de um time pequeno, né? Se eu não me engano, você começou no São José e chegou onde você chegou a disputar a Copa do Mundo. Então, muito prazer em ter você aqui com a gente no podcast, muito prazer em falar com você. Muito obrigado pelo teu aceite de estar aqui participando com a gente. E eu tenho certeza que você vai deixar o nosso programa aqui muito, muito bacana com a tua história, beleza? Seja bem-vindo aí. Obrigado, Alemão. Obrigado e boa noite a todos os ouvintes aí, né? Para mim é um prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Cheguei agora há pouco correndo, mas estamos juntos aí para juntos, né, fazer esse programa aí. Eu creio que vai ser bem, muito bacana. E até para começar, a minha história foi difícil, né? Fui com 21 anos, né? Então, bem bacana, muito legal. Enquanto muitas vezes já estavam com 15, 16, 17 anos em alguns lugares, né? E às vezes estão reclamando, né? E eu comecei a fazer um teste com 21 anos, cara. Fazer um trabalho construtivo, né, Zé? Então, assim, quando eu trabalhei no futebol profissional agora até o ano passado, até o meio do ano, e depois eu resolvi sair do futebol profissional e montei alguns projetos aqui em Londrina. Então, eu tenho 4 polos de futebol, tenho um polo de futsal terceirizado, faço treino personalizado, tudo voltado principalmente para crianças de 6 a 15 anos de idade, que é ali o foco da gente poder formar essas crianças, né? Então, hoje o futebol está muito mais concorrido do que muito mais escola, até tem muitas oportunidades hoje, e a gente está tentando fazer um trabalho aqui realmente de poder construir algo bom para essas crianças, esses jovens adolescentes. Então, esse daqui é o foco do nosso trabalho. Então, quando a gente convida uma pessoa, eu tenho convidado vários amigos que vieram aqui, realmente para falar um pouquinho da história dele, né? O teu caso é um pouco diferente, porque você já começou lá, né? E hoje a gente tem um jogador que é um pouco mais ou menos parecido com isso, que é o Bruno Henrique do Flamengo, né? Ele começou um pouco mais velho, né? E ele está atuando hoje. Você também teve essa questão aí de começar um pouco mais velho, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para nós, como você surgiu, qual foi o teu início, né? Como jogador. De repente você surgiu um pouco mais tarde lá do profissional, mas o que você vivenciou na tua infância, na tua juventude? Como foi a tua história aí, Zé? Conta pra gente um pouquinho sobre ela aí. Tá legal, né? Eu sou natural aqui, não é tão distante aí não, aqui próximo do Presidente Prudente, eu sou de Presidente Bernardes, né? Ah, pertinho daqui de Londrina. Dá uns 200 quilômetros aproximadamente, né? É isso mesmo. Eu nasci no sítio aqui, né? Um distrito aqui chamado Araxãs, próximo a Presidente Bernardes, né? Num sítio, com a minha família, onde permaneci, se não me engano, até os 9, 10 anos de idade, né? Até então, nunca tinha chutado uma bola de verdade, né? Bolinha de meia, minha mãe fazia, né? A gente brincava. E era mais sozinho, né? Correndo no pasto, assim. Às vezes, final de semana, que a gente se encontrava com os primos, vizinhos de sítio, aquela coisa, para brincar, né? Mas era bolinha de meia. Uhum. Né? Então, bem, até os 10 anos, né? E hoje as crianças já com 5, 6, 7 anos, né? Já tem um contato com a bola de verdade, um espaço bom, às vezes bacana, né? Então eu não tive. Eu tinha vontade de jogar futebol. Naquela época, quando eu nasci,
no sítio, não tinha energia ainda, consequentemente não tinha televisão, né? Não tinha praticamente, a vida muito difícil, mas bacana. Aham. E ali meu pai, após os 9, 10 anos, foi tentar uma vida melhor em Osasco, São Paulo, né? E ali já arrumou um emprego, ele ficou por ali, e eu continuei meus estudos, né? Aham. E ali eu cresci, né, jogando futebol na rua, não tive oportunidade de participar por categoria de base, eu nunca não passei por base, eu não tinha uma base. Aham. Aí comecei a trabalhar cedo, para ajudar minha família, já com 16 anos, entrei no banco para trabalhar, né, empurrar carrinho, eu lembro como hoje, né? Trabalhava na Cidade de Deus, em Osasco, ali era Bradesco, e ali eu empurrava carrinho, né, para ajudar ali, já com 15, 16 anos. Aham. E com 17, com 18, eu falei, eu quero algo melhor para mim, né? Entrei numa firma metalúrgica, né? Já com 20 para 21, eu comecei a cursar o Senai, dessa firma metalúrgica, né? Aham. E nessa firma metalúrgica, atrás da empresa, tinha um campo. E todo sábado à tarde, nós fazíamos jogo com outras empresas. E por o campo ser gramado, geralmente as outras empresas se dirigiam até a nossa empresa para fazer o jogo. Aham. E após fazer aquele churrasquinho, confraternização das duas equipes, enfim, nem muitos ainda fazem hoje, né? E depois de um ano e pouco na empresa, num belo jogo lá normal, como tantos, né? Acabou o jogo, a pessoa me chamou. Ô Zé, você corre bem, rapaz, não quer fazer um teste, não? Aí meus olhinhos brilhou, né, nesse dia, né? Falei, poxa, sempre foi meu sonho jogar futebol, né? E Aham. nunca tive oportunidade. Isso já em E aí, São Paulo, capital, né, Zé? isso. Então, eu cheguei com uns 10 anos, 11 anos depois, praticamente, que eu já tinha 21 anos, né? Uhum. E jogava bastante, mas em várzea, na rua, futebol salão, Aham. né? O interessante é que eu jogava muito bem salão. Até os 16, 17 anos, salão porque era rápido, né? Eu saía rápido, né? Tinha Muita velocidade. E isso é presente de Deus, porque a velocidade, fibra muscular, que a gente fala rápido, né? Isso nem todos têm, né? Nem todos. O Bruno Henrique mesmo é rápido, né? Você vê que ele joga na frente, né? Então é característica dele. Então nunca ninguém vai pegar ele. Se treinar, ele vai estar sempre na frente, né? As fibras brancas, né? Você tem a dominante de fibras brancas, que é dominada, e elas são mais rápidas. E você foi abençoado por elas, né? Isso foi abençoado. Então, o que ele viu em mim, né? Eu nunca tive base, nunca teve, né? Então, totalmente verde para o futebol, mas tinha muita qualidade, em especial a velocidade. Quando eu pegava a bola, jogava do lado, não tinha quem pegava, né? Então, sempre tinha essa força, esse diferencial. E aí foi quando ele me falou. Eu falei, não, quero sim. Então, era sábado à tarde. Na segunda-feira, na sua apresentação, você fala com o seu encarregado e fala para ele te lembrar pelo menos uns dias aí para você fazer esse teste. Aí, chegando na segunda-feira, engraçado que eu lembro como hoje, desse sábado à tarde até segunda-feira, parece que foi mais de uma semana para passar, não chegava nunca esse dia. Aquela ansiedade de chegar, de falar com o encarregado. E qual não foi minha surpresa, né, quando eu cheguei, né, esperando ele, né, acho que eu cheguei o mais cedo aquele dia na empresa. Né? Aí ele chegou, né, e recordo o sobrenome dele, o nome dele, como a gente chamava, era Caiado. Eu falei, Caiado, eu, né, todo empolgado, a pessoa me viu jogar no campo, pediu para falar com você, para você me liberar, pelo menos 5 dias, uma semana aí, para gente fazer um teste. Cara, meu sonho, cara, explicando. Eu vi que ele ficou sério, assim, olhando para mim, né? Isso marcou muito para mim. Aí ele acabei de falar e falou assim, Zé, mas você está construindo o Senai, cara, você está na empresa aqui, eu não posso liberar você, não é assim, você vai lá, deu, não deu, você volta, você continua trabalhando. A empresa não pode fazer isso. Na hora que ele acabou de falar isso, eu falei assim, então me manda embora que eu vou em busca do meu sonho. Caramba. Aí ele olhou assustado para mim, Zé, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu quero, me manda embora. Caramba. Larguei tudo. Cara, você pediu demissão então, eu vejo aí... teste, Zé? Oi? Você teve coragem de pedir demissão para ir poder fazer um teste, fazer o teste. Não tinha certeza do que ia acontecer. Claro que não. Não tinha certeza de nada. Mas aí eu vejo o seguinte... Muita vontade, né? Aí eu vejo o seguinte, muitas vezes eu já vou... é uma vida que eu sempre busquei, né? Sempre estar próximo de Deus, né? Uhum. E eu vejo ali que foi uma atitude de fé ali. Né? E a palavra de Deus diz que a fé é aquilo que você não vê, mas crê. Uhum. Né? E eu vejo que Deus fez esse milagre na minha vida porque eu dei esse passo. Claro, eu tenho qualidade, sim. Eu tinha vontade, sim.
mas eu não enxergava 1 minuto após ali, né? E pode ver que quando ele me mandou embora, eu fui fazer o teste, fui em São José. Treinador de São José era o Emerson Leão. Emerson Meu Leão. Deus. Rapaz. Já cheguei lá, pessoal, vende calça, calor danado, vende calça, vende não sei o quê, que ele não gosta que anda de short, de chinelo, de nada, né? Já foi tudo, né, empetecado, né? E ali eu fiquei uma semana, treinava físico, e com bola, volante, eu jogava com a média volante. É de volante. Né? E como eu saía muito, né, aí eu fui aprovado ali, só que eu não fui muito atuado. Eu não atuei muito ali. Eu acho que no aspirante eu joguei uns 3 jogos, no profissional nenhum, mas foi ali que eu assinei a carteira que o Leão pediu para me profissionalizar, né? Como eu fiquei ali, acho que uns 4, 5 meses, aí venceu o contrato que eu tinha feito. Aí essa mesma pessoa que me levou lá, como não fui usado, me levou para o Nacional da Capital. Nacional da Capital. Treinador João Avelino, na época. Cara. Aí eu cheguei, meio pequeno, né, volante, aquela coisa toda, fazer teste de novo. Veja bem. Aí ele olhou para mim assim, ficou até bravo. Desse tamanho você quer ser volante? Vai para lateral. Aí parece que ele estava adivinhando. Sacanagem. E aí foi minha história. Comecei no Nacional, praticamente eu joguei lá, só assinei a carteira, não joguei no São José, né? 1990, não me engano. Aí cheguei no Nacional e comecei a jogar. Treinador João Avelino. Disputei lá, era, na época, acho que era 3. Aí, pô, é muito difícil isso. Você tá num campo de pelada, de empresa, e alguém te vê e enxergar em você um potencial de ir para uma equipe profissional, né? Então, realmente, isso daí tem um mérito gigantesco, isso daí da sua conquista de chegar a uma equipe profissional. Pô, sensacional. Muito bom mesmo, né? Com certeza. Sem falar na dificuldade, porque quando você vem de um profissional, por mais que seja A2 ou A3, naquela época, o time era muito bom, a qualidade era nada a ver com hoje. Naquela época, você tem noção, tinha time da A2 melhor do que o time da A1 hoje, com todo respeito. A qualidade do jogador. Por exemplo, naquela época mesmo, São Paulo tinha acho que 5 ou 6 níveis de seleção. Você vai para o Palmeiras, mais 5, 6. Vai para o Cruzeiro, mais 5, 6. Vai para o Flamengo, Sávio, Romário, Bebeto, não sei quem mais uns 4, 5, 6. Então, o nosso país naquela época, os times grandes, dá para você montar 2 seleções. Com certeza. Você é interessante. São Paulo mesmo. São Paulo mesmo na época tinha o Rogério, o Serginho, lateral esquerdo, eu, lateral direito, capitão, Márcio Santos, Bordão, depois Carlos Miguel, Denilson, França, Aristizábal, Dodô, olha aí, 5, 6, 7 jogadores né? Hoje, você para achar um, então caiu muito. Futebol de uma boa caída. O que eu estava falando é que assim, começou já bem mais tarde, né? Não participou de escolinha, mas você teve a bolinha de meia lá para poder fazer um pouco de prática, né? Buscar seu treino ali, sua habilidade, né? Desenvolver um pouco disso daí. E não reclamava ainda, hein? Então, e aí você vê hoje, a gente tem escolinha desde os 5 anos de idade, né? Hoje, eu até estava conversando com o Marcos Biasotto no último programa, no penúltimo programa, Marcos Biasotto hoje ele é coordenador das categorias menores do São Paulo, né? E ele já trabalhou no Flamengo, trabalhou no Grêmio, trabalhou no Inter, trabalhou em várias equipes, inclusive no Paulista de Jundiaí, que você passou por lá também, né? Se eu não me engano, você passou pelo Paulista de Jundiaí. Não. Ele começou lá. Você não passou Paulista, por lá? Não. Não. E aí eu fiz a pergunta para ele exatamente sobre a posição mais carente do futebol brasileiro, né? E eu tenho comigo que a posição mais carente do futebol brasileiro é a questão da lateral direita. E ele confirmou isso daí, né? Como ele está no meio, né? Ele trabalha na formação diretamente. Ele falou que realmente é o que eles têm mais dificuldade de lateral direito. E eu percebo, assim, alguns meninos que vêm treinar comigo exatamente a fala que o teu treinador teve. Então, o menino ele é baixo, ele tem uma característica aí de muita força, uma boa técnica, rápido. A lateral direita talvez seja a melhor posição para esse atleta, né? E você foi direcionado à lateral direita e você acabou jogando de uma forma muito bela, né? Muito boa e chegando a conquistar. O que você analisa assim
qual que é as principais características para um lateral para ele dar certo, né? A gente sabe que normalmente o lateral esquerdo ele é mais técnico, né? Normalmente, por ele ser canhoto, ele é um pouco mais técnico, é um pouco mais lento, mas o lateral direito normalmente ele é muita força, muita velocidade, muita rapidez. Você acha que essas são as principais características ou você vê alguma coisa diferente para o cara ser um lateral direito? Eu vejo assim, o lateral hoje, da forma que joga, quer dizer, quando eu fui para... que o João Valim, no caso, falou, vai para a lateral, eu não sabia da minha força, velocidade, explosão, assim a gente fala, né? Uhum. Eu já vi que ele foi direcionado ali, né? Depois ele viu, porque uma coisa é você pegar a bola, né? Toda virada de bola, geralmente o lateral ele está livre, né? Porque ele é um desafogo. E sempre o desafogo acaba estando livre porque é uma bola virada, geralmente a bola está de um lado, chega do outro, e vem a cobertura, vem fechando, tipo um leque, né? E como eu tinha bastante força, né? Eu sempre estava livre ali, quando pegava a bola eu ia para cima. Então eu tinha essa audácia, né? Eu sabia que eu era veloz, que eu tinha força e treinava bastante. Então toda bola que eu pegava, eu não esperava uma tabela, eu esperava aproximar alguém, eu pegava e ia para dentro, né? Então essa foi a minha característica. Quando eu passei a treinar, me condicionar, né? E eu chego num nível que você começa a sobrar fisicamente, com a confiança, é difícil pegar, né? Uhum. Porque né? Eu brinco com a molecada, às vezes eu saio para falar com palestra para a molecada, eu falo assim, ó, eu levei muita bronca durante a minha carreira toda, mas por treinar mais. E nunca por treinar menos. Né? Nunca nenhum professor reclamou de mim. Zé, vamos, Zé, tá devagar. E pelo contrário, Zé, calma, Zé, amanhã tem treino. Calma, Zé, amanhã é 2 períodos. Zé, dá uma segurada. Foi pegado o treino hoje. Era sempre assim, entendeu? Então, eu não via outro jogador fazendo isso. É engraçado, né? Eu não via outro jogador fazendo isso. Mas isso daí leva a vencer, né? Isso Sim. leva a vencer. E se você venceu, com certeza, é por essas características que você demonstrou. Porque eu lembro muito bem... E não somente pelo talento, porque o talento, quando eu cheguei para fazer um teste, para ser avaliado, tinha 25, 30 no elenco. Todos lá, teoricamente, estavam em melhor condições do que eu. Uhum. Né? Uhum. Mas a minha vontade, a minha dinâmica, o meu querer e a forma que eu me propus a encarar o que eu queria foi o grande diferencial. O talento acrescentou, mas o grande diferencial eu vejo que foi a minha vontade, a minha dedicação e o meu empenho. Porque muitos talentos ficam no meio do caminho. Exatamente. É assim que eu vejo. Esse é um exemplo que você dá em suas palestras e é uma fala minha constante no meu trabalho, né, para os garotos. Eu falo assim, até ontem eu dei um exemplo para um pai, um menino de 6 anos começou a fazer um treino personalizado comigo. Pensa no moleque canhoto, lateral esquerdo, que eu acho que vai dar bom, hein? Vai dar bom? Ah, vai dar bom, o moleque vai dar bom. Que bom. Rapaz, e o pai dele falou, eu falei exatamente isso, ele comparando o irmão, diz que tem um irmão que joga também, joga bem, tecnicamente é bom, e o irmão acho que tem 12 anos, se eu não me engano, 12, 13 anos, e ele tem 6 anos. Aí o pai falou assim, se o irmão dele tivesse a vontade que esse menino tem, o de 6 anos, né? Iria ser apreciado às vezes. O que vai acontecer? O maior, talvez ele tenha um pouco mais de talento, mas ele não tem a entrega que o menor tem. Então, certamente, quem vai virar jogador é o menor, né? Isso é bem claro. O futebol, ele não tem escolha. A escolha é essa. É aquele que se dedica é o que consegue. É o mais provável, né? Agora, o que pode acontecer é esse que tem mais habilidade, com o tempo, com o passar dos dias, ele acordar para algo que ele sabe que tem que tirar de dentro dele. Porque ninguém vai fazer o que ele precisa fazer, entendeu? Aí ele acabou. Ninguém vai dar o conselho, vai não sei o quê. Por exemplo, nunca ninguém precisou para mim, Zé, você tem que treinar mais, você tem que... Não, eu sabia o que eu tinha que fazer desde criança, né? Eu vou dar um exemplo. Eu vi as pessoas beber, eu vi se envolver com coisa errada, eu nunca me envolvi. Então tem coisa que é de você, né? A escolha é tua, né? Não combina com esporte, né? Essas coisas. Não combina. E por ele ser criança ainda, ele pode ser que há um despertar nele ainda, né?
assim esperando, porque senão, com certeza, eu não tenho dúvida, fica no meio do caminho, né? No esporte, ele fica no meio do caminho. Infelizmente é assim. Pergunta para o Zé Carlos como foi estar desempregado e um ano e 3 meses depois disputar uma Copa do Mundo. Foi assim mesmo, Zé Carlos? Foi, né? Foi, ele deve me seguir, talvez, dar um abraço nele aí. Eu postei no meu Instagram uns tempinhos atrás, não faz muito tempo não. A foto, né? Uma foto minha da seleção no jogo contra a Holanda. Tá o Tafarel, eu, depois o Júnior Baiano, tá Rivaldo, o Bebeto, o Ronaldinho, o Fenômeno, né? Tá o Leonardo, o Roberto Carlos, Bebeto, Dunga, enfim, César Sampaio. Aí eu postei assim, dia 10 de janeiro de 1997, né? Eu estava desempregado ainda. Porque eu jogava em time pequeno, às vezes você faz contrato até o meio do ano, acaba o campeonato e não disputa mais nada. Então eu tenho que esperar acabar o ano, possivelmente se empregar no próximo ano. Se alguém vir você jogar, se o telefone toca, né? Aham. E aí, início de 97, eu me empreguei na Matonense. Estava desempregado, desconhecido. Aham. Aí no meio do ano, acabou, dia 20, se não me engano, 20 de junho de 97, acabou o último jogo. Lá em Itu, Matonense e Itu. Nós subimos em primeiro lugar, e Itu, segundo lugar, subimos para a primeira divisão. Aham. Depois, alguns dias depois, tocou meu telefone, porque eu nunca tive empresário, né? Era Aham. o Alexandre Bueno, me procurando, todo lado que o Dario tinha visto alguns jogos, pediu minha contratação, treinador de São Paulo. Aham. Dario Pereira. Vim para São Paulo, fiz um contrato de 5 meses. E ali comecei a jogar, né? De repente, depois de um mês e pouco, comecei a jogar. Naquele mesmo ano de 97, a Placar me deu, a revista Placar me deu a bola de prata como melhor lateral do Campeonato Brasileiro. Aí iniciou-se o ano de 98, eu já renovando com o São Paulo por mais 3 anos. Aí fomos campeão paulista, aquela coisa toda. De repente, Aham. convocação indo para a Copa do Mundo. Nesse espaço, deu 1 ano e 3 meses. Eu desempregado, de repente, na Copa do Mundo. Acho que é isso que eles dizer. O Rodinei foi cogitada a ida dele, né? E aí foi questionada essa questão da falta, talvez, de peso, de camisa, de ter vestido a camisa da seleção brasileira. E você foi uma realidade dessa. Você, muito pouco no time grande, pouco tempo demais, e você chegou a ser convocado para a seleção brasileira. E eu percebi, eu tive uma passagem pela seleção de sub-21 no torneio de Toulon, eu tive 2 convocações, e ali eu já peguei jogadores de nível top, né? Os caras já jogando em equipe profissional, jogando na seleção principal logo depois. Eu percebi, Zé, que a seleção ela tem muito essa característica de sequência. Então, por exemplo, assim, o jogador, vamos falar lá da base, ele é convocado 1 vez, 2 vezes, ele ganha, ele é campeão, ele é valorizado e ele está sempre chamado para a seleção. E o profissional também, o jogador ele vai para a seleção, ele é convocado, ele vai de novo. Dá a impressão que ele ganha uma cancha e ele tem um respeito dentro da seleção brasileira. Então, o cara já tem um nome, ele conquista, ou o jogador vai novo e ele vai conquistando, ou o jogador, né, mais velho tal, ele vai conquistando. No teu caso, você teve uma convocação, ou seja, pouco tempo de time grande, você jogando em time pequeno, para uma seleção principal e uma seleção na Copa do Mundo. E ele também teve essa questão aí dele, ou não? O que você acha? Eu acho que é a cultura brasileira, assim, eu não concordo, não. Por quê? No jogo que antecedeu a Copa do Mundo, um pouco antes, se não me engano, foi em 97, final de 97, isso. Final do ano 97, amistoso Maracanã contra a Argentina, que o Brasil perdeu de 1-0. Eu estava num bom momento, voando, sobrando. O Cafu sempre foi titular. E ele sempre um excelente jogador, mas no momento ele não estava naquele ideal dele. Ele entrou de titular, normal, né? E o Maracanã, grande parte gritou: Zé Carlos, aquela coisa toda. E assim, agora eu vou jogar a realidade. Nunca que o Zagallo ia me colocar ali. Por quê? De repente coloca, eu vou bem, ele vai ser cobrado depois. Pô, o Zé entrou no jogo, foi bem, aquela coisa toda, porque o Cafu, porque ele já tem na mente que é o Cafu, que vai ser o Cafu. Então ele não pode queimar essa etapa, entendeu? Então existe isso no grupo, na seleção. Eu sou o contrário. Isso, sabe por que eu sou o contrário?
Porque, um exemplo, eu cheguei no São Paulo, tinha o Pavão, o Issácio, o Cláudio e eu era o quarto lateral. Aham. O Dario Pereira, na hora que viu treinando, jogando, e realmente ele acompanhou alguns jogos, a final, semifinal da Série A2, ele viu quem Aham. eu era. Ele falou, poxa, eu vou dar oportunidade. Matou no peito, assumiu e olha a história que aconteceu, correto? Exatamente. Só que muitos Exatamente. treinadores não tem essa bagagem, ou seja, ele se isenta dessas responsabilidades. É mais fácil colocar ele, que já tem um nome, e já foi convocado, do que arriscar, né? Ainda que eu vá melhor que ele. Eles não fazem isso, você entende? Não estou falando que eu seria melhor que ele, jamais vou falar isso. Mas Sim. ele não dá essa oportunidade. A não ser que a pessoa machuca, leva um cartão, né? Aham. Mas o mau momento dele não vai fazer eu ser titular. E no clube, geralmente, é assim, você tem a oportunidade. Na Aham. seleção, não. Na É. seleção é meio que esse vai ser, e vai ser esse, acabou. Por isso que muitas vezes a gente não entende como está jogando, pô, não está bem, não sei o quê. Ah, mas não está bem, mas o próximo ele deve estar. Então, se colocar o outro e ele for bem, ele arruma confusão para a cabeça dele, entendeu? Ele vai ser Entendi. criticado, ele vai ser questionado, mas, então ele não dá essa brecha. É mais ou menos assim. Eu percebi isso realmente quando eu estava lá e depois acompanhando isso daí, que Sim, realmente sim. tem um peso para quem está há mais tempo dentro da seleção brasileira, ele Tem um peso, e um é peso gigante, né? diferente. E quando eu fui convocado, eu sabia se eu ia jogar só se tivesse oportunidade, assim, de cartão, né? Não era o Cafu, mais ou menos, que eu ia chegar, ó, vai jogar o Zé. Eles não fazem isso, né? Não Aham. fazem isso. Não fazem. Então Mas, eu tenho mas, que foi, mas, foi uma, sempre. mas foi uma experiência, deve ter sido para você uma experiência sensacional, né, Zé Carlos? Porque assim, ó, que eu te falei, não é demérito, mas olha a tua conquista, né, meu? Olha de onde você saiu, né? O que você postou aí que há 1 ano e 3 meses atrás você estava desempregado e eu vivenciei isso daí, porque eu em 98, o mesmo Ituano que subiu com vocês em 97, eu estava no 15 de Piracicaba e eu fui contratado pelo Ituano para jogar o meu primeiro Paulistão de Série A. Eu joguei meu primeiro Sim, Paulistão de Série A em 98. E foi logo quando você foi para o São Paulo, né? Não sei, talvez a gente tenha jogado contra ali em algum momento no São Paulo e tal. E você conquistou, você foi para um time grande. Os laterais que você citou aí do São Paulo, pelo amor de Deus, né? Os caras eram bom demais, muito bom. E você achou seu espaço, né? Com o teu trabalho, com a tua perseverança, com a tua força, né? Com a tua sim. personalidade. Mas você chegar na Copa do Mundo junto com aqueles caras todos, né, de renome, de capacidade, ou deve ter sido uma honra muito grande para você. Acho que isso aí deve ter sido talvez seu maior troféu, não foi não? Você tá doido. Tá, isso aí é o sonho, é o projeto de todo atleta, né? E quando eu falo para o pessoal, conto meu testemunho, minha história, eu falo assim, eu nunca tive empresário não, né? Não teve esqueminha não, É, né? Foi porque Deus levou, estava no bom momento, e eu vejo que é a propósito de Deus, porque muitas vezes o homem quer podar aquilo que, né, que é digno seu, né? E no momento ali, eu vejo que foi a mão de Deus que me levou lá. Porque não era para mim, era para ir o Flávio Conceição, se você sabe dessa história aí. Eu soube que teve um problema com a documentação dele, né? Aí não chegou, acho que um documento dele, e aí acabou. Você entrou no Foi lugar assim, dele, foi ele, isso? ele, ele, ele teve uma pequena lesãozinha, né, uma semana antes da convocação. Ah. Eu Então, ele lembro teve de um uma questão da probleminha documentação, que eu que era fiquei para sabendo. chegar na CBF, não chegou. Então, o que eu fiquei sabendo, ele teve uma lesão, acho que uma semana antes da convocação. Coisa não grave, coisa simples. Certo. E ele jogou, acho que antes da convocação, acho que 2 dias antes ele jogou. E não sentiu nada. Aí mandou para a CBF, ok, tá, pá. uhum. E não chegou, parece, na CBF, nada. Entendeu? Foi isso Foi então. isso. Foi isso então. A Não informação chegou. não chegou até a CBF. Até hoje não chegou. Eu falei assim, oh Deus, obrigado. Né? E ele falou que até hoje ele não entendeu, né? Eu falei assim, milagre a gente não entende. Você recebe, Não. vive, acredita, toca o barco e vai embora. Eu vejo isso, que era o momento que Deus tinha para minha vida. Eu vejo assim, não tem explicação. Isso É, nunca não tem aconteceu. explicação. Né? E Era, era ele, era, É você, milagre. era você que era para viver aquele momento, né, na tua vida. era eu. Talvez
um prêmio por tudo que você fez, um prêmio pela tua coragem de ter largado o emprego sem saber o que vinha pela frente, né? Então, talvez é realmente um prêmio. Que nem a gente sabe, né? A palavra de Deus diz, né? Agindo Deus, quem impedirá? Não existe aquilo aqui, né? Então, eu acho que o Senhor pegou assim, ó, vai o Zé. Não, mas vai o Zé. Ah, mas ele jogou bem, não sentiu nada, mas não vai chegar. A gente brinca assim, mas é sério o negócio, né? Depois você fica sabendo. Até então eu não sabia, fiquei sabendo depois que eu vim, que teve um evento, né? Nós jogadores, aí ele não estava, aí a esposa dele conversou comigo. Ah, foi você que foi no lugar do Flávio, né? Pô, ninguém entendeu nada. Aí ela contou a história, eu falei, foi assim? Aí eu só, Senhor, obrigado. Tá jogando certo. o jogo ainda, controlando, né? Você viu que interessante. Esse comando aí não dá para questionar, né, Zé? Esse veio de Deus, não dá para comandar, não dá para a gente questionar, não. E aí de quem, né? Aí de quem? Para vocês que não se antenaram ainda, a gente teve algumas dificuldades aqui no início, acho que já resolveu o problema. Sim. Ô Zé, perdoe, cara, bem no seu dia aqui, um dia maravilhoso, pô, a gente esperando tanto por esse dia, teve esse probleminha técnico, mas ainda tem tempo, nós temos mais 3 horinhas de conversa ainda, né, Alemão? Então dá pra gente conversar bastante. Eu já tava com fome agora desesperou. Não precisa jantar, não, você tá bem, você tá firme, aguenta. Tá fininho, tá fino, velho. Tá fininho, tá eu bem. Eu pensando em voltar a jogar, cara, os caras não querem correr, eu falei, dá pra mim ainda, do meio pra frente ali, ó. Dá. Treina um período só, descansa. Só alegria, né? Ó, para quem não tá antenado, o Zé, ele fugiu um pouco da regra daquilo tudo que a gente sempre vem falando aqui, né? Da molecada ter que começar cedo e buscar oportunidade já dentro do futebol. O Zé Carlos, ele começou muito cedo a trabalhar, né? Não a jogar futebol, usava o futebol ali como diversão, mas aí aos 21 anos de idade, ele vai, se profissionaliza. Fazer um teste. Para fazer um teste, pede demissão, vai se profissionalizar, vai buscar uma oportunidade ali num clube, e aí logo está disputando uma Copa do Mundo. Só que ele estava disputando a Copa do Mundo, não era simplesmente uma Copa do Mundo, era uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Isso foi em 1998. O Brasil vinha de 1990 muito bem, foi eliminado pela Argentina, tivemos probleminha, mas tinha um time de muita qualidade. Campeão mundial, o Tetra, em 1994. Um monte daqueles caras foram novamente para 98. E depois, Sim. Em 2002, o Brasil chega a ser campeão mais uma vez. Em 98 foi vice-campeão. E o Zé Carlos estava nesse time de 1998, meu amigo. Aquela seleção onde só... Eu vou falar a verdade para você. Tirar quem e colocar quem ali, meu amigo. Colocar até tinha, né? Tinha bastante... Naquela época a gente tinha muito jogador bom, né, Zé Carlos? Mas tirar quem? Não dava para tirar ninguém, né? Então, o que você realizou num período bastante curto ali, até alcançar a seleção brasileira e ir para uma Copa do Mundo, foi uma coisa realmente que a gente tem que olhar e falar assim, Deus falou, Zé Carlos, você vai ter a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo, e fez com que as coisas acontecessem aí na sua vida, né? Porque não é o padrão do futebol, né, Zé Carlos? Não foge totalmente, ó. E veja bem, eu com 21 me torno atleta, me peço a conta de uma empresa para fazer um teste. Muitos ali falaram, Zé tá doido da cabeça, cara, tá louco. Né? E através dessa atitude, né, alguns anos depois, eu estava representando meu país disputando a Copa do Mundo, quer dizer, e nasci num lugar que não tinha energia, não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha, né, fogão de lenha, aquela coisa toda. E até os 10, 11 anos chutava só bolinha de meia, quer dizer, isso é para você, Alemão. Fala para a molecada, assistiu o Zé lá, fala assim, você está reclamando de quê? Tem 11, 12, 13 anos, tá ruim a bola, tá ruim o campo aqui? O cara aqui com 21 nem... Entendeu? Então, é isso que às vezes deixa o ser humano de crescer, de alcançar seu objetivo. As coisas, quando se tornam um pouco mais fácil, há um relaxamento. E quando há o relaxamento, um exemplo, o jogador, quando alcança um nível alto, com 27, 28, 29 anos, ele tem que treinar ainda mais. Ele tem que se dedicar ainda mais, o performance físico tem que estar ainda melhor, porque tudo vai se voltar para ele. E acontece o quê? A fama vem, o cara assim vai e desce, deixa de treinar, acha que é o cara, aí as voltas que ele tem que dar já não é mais naquela pegada, ele passa a não render mais, se importar, está entrando daqui, está entrando dali, começa a cair. Eu não vou falar de jogadores, mas a cultura brasileira é um pouco assim. Fora não.
Fora é um pouco diferente, os caras são mais profissionais. Mas nós brasileiros somos assim. Infelizmente, eu tenho visto isso em alguns jogadores brasileiros. Porque se você... eu com 29, com 30 anos, era o melhor preparo físico de onde eu estava. No Sim. São Paulo, onde eu estava. Por quê? E os que tinham 24, 25? Quer dizer que eu sou um super-homem? Não. É a minha dedicação, o meu empenho, a vontade de vencer, o querer, né? E as pessoas, muitas vezes, elas deixam de galgar um pouco mais, não é nem falta de talento. Elas perdem, não é para situações, adversidades, perdem para elas mesmas. Uhum. Essa é a realidade. Simples assim. A pessoa quer, mas parece que não está querendo tanto, né, Zé Carlos? Que não é fácil, né, Alemão? Vocês que chegaram a profissional e seleção brasileira e tudo mais, eu acredito que o futebol aí é uma das profissões com maior dificuldade de você conseguir atingir os níveis maiores aí, inclusive de reconhecimento salarial, né? Exatamente. A gente tem muitos jogadores no Brasil, mas a grande maioria ganha muito pouco. Você vê aí, a gente conversa com alguns aí, o pessoal fala, né, que a remuneração ainda é muito baixa. Hoje o futebol, eu diria que, com perdão da palavra, da frase, vamos dizer assim, mas tem qualquer um ganhando muito, né? Qualquer um no sentido assim da bola, eu falo, né? Não como pessoa cada um, né, tem o seu valor. Mas na bola, né, Alemão? Tem umas pessoas que você olha e você fala, meu, o cara não pode ganhar 100 mil reais por mês, 80 mil, 200 mil, né? É um absurdo. Você pega um cara com futebol igual o Zé Carlos, igual você jogou bola, cara, a qualidade de bola, né? Isso, eu espero que um dia a gente possa voltar a ver isso, né, Alemão? Exatamente. A gente fala bastante disso. Será que a gente vai ver, Zé Carlos? Só interrompendo um pouquinho, há 3 anos atrás, eu tenho um amigo em São Paulo que mexe com negócio de finanças, negócio. Falei, Zé, quanto você ganhava no São Paulo na época? Falei, 40. Aí, vou fazer uma conta, quanto que era 40 se fosse hoje, em relação a hoje o seu salário. Ele fez lá 180 mil. Olha. Em relação àquela época para hoje, isso. 180 mil. Se eu estou no São Paulo hoje, no nível que eu estava a seleção, era 600, 700 mil, mesmo sendo lateral, por mês. Então você vê o quanto que... a diferença. Você vê alguns jogadores hoje, não vou ficar falando o nome, o cara ganha 400 mil, 500 mil. Eu falei, gente, naquela época lá não sei se ficava no banco, hein? Né? Pra você ter uma noção. Então mudou muito. O padrão mudou muito. Mudou muito, realmente mudou demais. Você chegou quantos anos no São Paulo, Zé? 28. 28. Para 29. No auge, né? Chegou no auge da forma física. E na minha renovação, quando eu renovei, eu fiquei... Foi 15 dias de férias, né? Para voltar para o Paulistão de 98. Aí eu cheguei nos meus testes físicos, né? Nós fizemos lá, era o Carlinhos Neves, né? O preparador físico. Aí ele fez a parte, deu 15,3, 15,4. Ô Zé, o que você fez, Zé? Aí o pessoal apresenta com 11, com 12, quem tá bem, né? Os zagueiros, assim, geralmente eles são mais lentos um pouquinho, né? Geralmente os laterais e volantes chegam um pouquinho mais. Mas eu cheguei já com 15, falei, Zé, você já tá indo do meio pro final, cara. Se você não se controlar, você vai ter lesão. Eu falei, não, esquenta não, cara. Deixa o barco correr. Tô bem. Aí acabou o Paulista, eu joguei todos os jogos, não levei cartão, eu joguei todos os jogos. De repente veio a convocação, o Zé voando, sobrando. Falei, tá vendo? O resultado tá aí. Cheguei com o linear 15. Ele falou assim, Zé, você tá... Realmente, ele ficou preocupado porque ele conhece... Ele estava forte demais, né? Se não se cuidar, estoura, né? Porque o 15 por aí você vai chegar do meio para frente já, né? Quase no final. E eu já estava no início, cara. Você vê a vontade que eu não estava, imagina. Caramba. Mas aí é um laço fisiológico seu, né, Zé? Que é uma que você treina e outra que você tem um laço. Isso daí ajudou demais a sua carreira. Né? Porque você não teve uma base de formação, você não teve um trabalho de formação. Você simplesmente era desse jeito e pronto. E aí o teu desempenho, a tua performance, a tua dedicação fez com que você chegasse em alto nível, né? Acredito. E eu tive a primeira lesão muscular que eu tive foi com 31 anos no Grêmio, na coxa atrás. Eu não tive lesão nenhuma. Então me ajudava muito, né? Falar em Grêmio, um amigo nosso em comum mandou um abraço para você. Aliás, 2, tá? Um é o Lê de Marília, volantinho, que jogou com você lá. Hoje ele é pastor lá, que você conhece. Que benção. Ele mandou um abraço para você. E o outro é o Guinaldo, cara de pedra, o Guina, atacante. Jogou com você no Grêmio.
Sim, Ali, Aguinaldo, né? ali Atacante, fazia né? gol, hein, É, Zé Carlos? gostava, hein, de fazer uns Ali, gols. ali fazia gol, hein? Tinha Bem ele gol. naquela época, se não me engano, o Zé Alcindo, né? Que era o mais fixo também. O Zé Alcindo jogava naquela época também. Aham, aham. E eu Aí o também, Roger, lateral hoje eu esquerdo, foi conversei treinador hoje. com o Alencar, ex-goleiro, que teve no São Paulo também, foi Sim, Rogério Ceni, sim, cara. e falou também que trocou uma ideia contigo esses dias agora, tal, vocês andaram conversando, Sim, também deixou um abraço forte para você. O Alencar esteve aqui em Londrina com a gente bastante tempo no time do Londrina, né, na base ali, ajudando na coordenação dos meninos. Hoje ele está no Grêmio Prudente, está lá na parte de gestão, diretor de futebol, ele tá, Diretor né, de Lemão? futebol, Diretor exato. de futebol e sim, também ele tá pra na cá. base. Oi? Ele tá pra cá mesmo. Tá, isso, tá lá no Grêmio Prudente, né? Então, fazendo um trabalho maravilhoso, aquele que a gente sabe que ele sempre fez, né, Sempre Léo? fez, Então, exatamente. também te mandou um grande abraço aí. Ô Zé Carlos, eu quero fazer uma pergunta aqui, cara, que é o seguinte. Eu não sei se você vai conseguir explicar pra gente, mas como é você ir para a Copa do Mundo, vestir a camisa da seleção brasileira e entrar naquele jogo contra a Holanda, naquele momento ali difícil, porque aquele jogo foi um negócio, meu amigo, impressionante, né? Emocionante demais, É. obrigado, difícil, e você tava lá, né? Nesse jogo inteiro, cara. Como é que foi aquilo, bicho? Todo o pessoal falou assim pra mim, nossa, Zé, que frio, hein, cara. Meu Deus. Só que todos queriam estar no meu lugar, né? Eu falei, não, Mas claro. Com certeza. é assim, eu vou explicar para você que muitos quem jogou sabe, não sabe. A maior, eu joguei a final do Paulista, nós fomos campeões do Corinthians, 10 de maio. Aí joguei É, dia 13 de maio, Copa do Brasil, São Paulo e Vasco em São Januário. Esse jogo da seleção que eu joguei, se não me engano, foi no começo de julho. Deu é. mais de 50 dias, quase mais de 50 dias desse jogo do Vasco Aham. para a semifinal contra a Holanda. Uhum. Aí eu vou explicar algo que às vezes o pessoal, eu vi o Bonner, parece, na Globo, falando, e o Zé sentiu o peso da camisa. Que sentir peso da camisa? Ele nunca deu chute numa bola, nunca sabe o que é você ficar 50 dias sem jogar uma partida de futebol. Ele nunca, nunca deu a volta e volta do campo para ver como é que é. Né? Então, mas falam. Está Sim. atrás tem uma oportunidade e começa a falar coisa que nunca, né, que Ah, imagina. mas eu quero saber do lado bom, Zé. O quão saboroso foi para você poder Então, desfrutar aquele sim, momento. eu estou falando para explicar que realmente foi uma atuação, não como eu acabei um Paulista jogando São Paulo, não como com minha vida, porque não tinha como, né? Você Aham. fica muito tempo. E outra, você ia treinar mais nas folgas, na seleção, eu pedia para treinar, não podia, era proibido, porque se eu machucasse, ia embora eu Sim, e o preparador, né? Aí quem joga, só estou explicando a realidade. Quem sim, joga sim. condiciona. Quem não joga, você só vai decaindo. No clube, Exato. você faz amistoso, você treina 2 períodos, você Uhum. dá-se um jeito de você ficar mais ou menos. Na Uhum. seleção, não. Quem joga, beleza. Quem não joga, tá lascado. Essa é a regra. Você não pode fazer nada Entendi. mais. Você não pode treinar Entendi. separado. Você não pode fazer nada mais. Mas, para mim, cara, foi algo que eu... Ali eu fazia, eu realizei tudo que eu queria na minha vida. Porque eu tinha um sonho. Ao mesmo tempo que eu me tornei atleta com 21 anos, para mim foi quase que impossível, porque eu já estava até esquecendo, né? Comecei a estudar, né? Eu já fazia faculdade também de educação física, né? Eu tive que trancar. Eu já estava projetando minha vida para outra coisa, né? Mas o senhor falou assim, não, vai lá ver um menino lá, para aquele senhor lá, que tem um menino que corre bem lá, vamos dar um jeito, né? Então, tudo na minha vida foi difícil, mas tudo foi com dedicação, com empenho, né? E eu sempre falo, aquilo que Deus tem para minha vida, Ele coloca na minha mão, né? As bênçãos acompanham, né? Eu vejo dessa forma, pelo aquilo que eu Sim. me proponho a fazer. E é assim, porque tantos podiam estar no meu lugar, lá estava eu. Então, é a concretização da realização de um projeto de vida. Então, hoje eu sou feliz muito pelo aquilo e a forma que eu me propus a fazer para chegar onde eu cheguei e ter a bênção de Deus. Eu sou, né? E hoje eu posso andar por aí, estar com os jovens, estar com as crianças e falar, Sim. nunca coloquei uma bebida alcoólica na boca, nunca me envolvi com droga, com prostituição, com farra, com bagunça. Venci, porque Deus tinha um propósito em cima não do meu talento, e sim daquilo que Ele sabia, que Ele conhecia no meu coração, que eu ia realizar para conseguir alcançar meus objetivos.
Amém. Jogar pelo São Paulo já é uma coisa maravilhosa, né? Jogar no Morumbi, pô, você é louco, já é uma coisa fantástica. Eu fico imaginando, é porque eu sou um frustrado, né, Zé Carlos, com relação ao futebol. Nunca joguei, né, cara? Então eu também projetei isso para minha vida, mas não deu certo. E aí eu vejo vocês assim, eu falo, cara, deve ter sido assim eu não sei o que eu ia ficar olhando pro estádio assim, acho por isso que eu não fui jogador. Eu ia ficar olhando aquela galera toda assim, e falar, meu Deus do céu, que delícia, né, cara? Ali você era simplesmente uma das pessoas mais importantes do futebol naquele momento, né? Cara, parabéns. Você falando isso, eu cresci, quando eu fui novinho para novo, assim, na idade de 10, 11 anos para Osasco, meu pai sempre foi santista, né? Meu pai é fanático no Santos, por causa do Pelé, aquelas coisas todas. Né? Lógico. Então eu saía do Pacaembu, quase toda semana sim, outra não, para ver no Santos jogar. Naquela época tinha Juari, Newton Batata, acho que Ailton Lira jogou no São Paulo também, Ailton Lira, combatia a falta, Ailton Lira, hein? Saía falta ali na meia-lua, era pênalti para ele. Então eu cresci vendo o Santos jogar, e meus olhos se enchiam ali, né, de alegria, né? Que gostoso que era ver o campo lotado, aquela coisa toda, né? E nem me imaginava que alguns anos depois eu estaria numa equipe como São Paulo, disputar a Copa do Mundo, né? Que satisfação, né? Que prazer que é, que alegria que é. Exatamente. Meus parabéns, cara. Parabéns mesmo. A gente fala sempre aqui no programa, Zé Carlos, para os meninos, né? Com que é bacana o futebol, ele pode gerar muita coisa positiva aí, ganhos e tudo mais, mas acho que o que mais vale é aquilo da formação da pessoa, né? Então, a preocupação, igual o Alemão tem nas escolinhas aqui, é com relação à formação da pessoa, do ser humano, né? Porque você deu certo, muitos deram certo, mas muitos vão ficar pelo caminho, como você falou, e a gente pensa que esse menino tem que estar preparado para o mundo, né? Que a maioria vai viver a realidade normal do mundo, vamos dizer assim, né? Você teve a oportunidade de conhecer os dois lados aí, né? Você até os 20 anos estava trabalhando normalmente e depois você estava lá já como profissional do futebol. Então você tem uma vida privilegiada pensando assim, né? Que você conseguiu experimentar os prazeres aí das duas situações, né? Com relação à vida comum e à vida do futebol. E o que a gente deixa de recado para os meninos aí é que essa história do Zé Carlos, ela é maravilhosa, porque ele venceu, obviamente, pela habilidade, ele mesmo declarou isso para a gente aqui agora, mas em especial pela força de vontade dele, né, Lemão? Ele não desistiu, e o que diferenciou o Zé Carlos daqueles que estavam disputando uma mesma oportunidade com ele ali foi a força de vontade dele, a dedicação que ele teve. O professor tem que pedir para ele parar de treinar e não para ele começar, para ele treinar mais, né? Ele se dedicar. Então a dedicação, ela faz sim parte da sua preparação, da sua condição aí para você poder se tornar um profissional do futebol, que é muito concorrido, a gente fala isso sempre, né, Alemão? É muito concorrido, mas se você tiver habilidade, obviamente, talento, mas você apresentar isso, porque não adianta nada também, né? O cara tem qualidade, tem habilidade e tal, mas na hora de jogar não joga futebol, aí não vai acontecer nada, né? Então tem que colocar isso tudo aí em prática, né, Alemão? Hoje eu fiz um comentário, nós vamos fazer um jogo amistoso da minha equipe aqui, um sub-15, e antes do jogo eu falei para eles assim, o treino ele é importantíssimo, né? O treino você precisa treinar, se você não treinar, você não consegue jogar bem, mas se você não jogar bem, não adianta nada. É verdade. Não é verdade, Zé Carlos? Então, você pode treinar pra caramba. Se você não jogar, esquece, não adiantou nada você treinar. Né? Mas, lógico, a condição do treino ela é importante pro jogo. Mas o jogo é a grande vitrine, né? Por isso, o diferencial tem jogador que, às vezes, a gente fala assim, o jogador cresce no jogo, ele cresce no jogo decisivo, né? Isso é questão de personalidade. Personalidade total, né? Porque vamos lá. Você falou uma coisa muito importante, que é a personalidade, né? Você, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo também, eu vim de um time pequeno, é outro mundo, né? Eu ia fazer esse comentário, Zé. Eu ia fazer esse comentário porque você chegar num time pequeno dentro do São Paulo, só fera, e talvez ali tinha cara ali que tinha 10 anos, 12 anos, 15 anos de São Paulo, os caras, cara idolatrado, e aí você chega ali para ser o quarto lateral e daqui a pouco você se torna titular, né? Aí você vai para uma seleção brasileira que tem cara da seleção lá, vamos falar aqui, de 98,
Ali. Os caras que tinha ali, tinha jogador ali que estava na Copa de 86, convocado desde o final dos anos 80, comecinho dos anos 90. O cara tinha 10 anos de seleção brasileira. O Zé Carlos chega lá e joga, né? Dá licença que eu tô chegando. Exatamente. Chegando isso se chama personalidade. O Elzo ensinou para nós aqui como que se tem personalidade. O Elzo participou com a gente daquele. Ele descobriu, ele nos falou que não sabia o que era personalidade. Aí você tem que ter mais personalidade. Aí no campo ele teve um desentendimento com o zagueiro. Não lembro se não foi o Edinho, né? Não foi o Edinho. Não foi o Edinho, não. Foi um outro zagueiro. Mas foi um zagueiro de seleção brasileira. De seleção brasileira. Aí ele virou e deu-lhe um soco no cara por conta de uma falta. Aí o treinador falou assim: tá vendo? Isso aí é personalidade. Você acabou de chegar e já mostrou que aqui veio, né? Ou falta de juízo, né? Ou falta de juízo. A gente falou para os meninos aqui também, falou, molecada, é o seguinte, isso é personalidade, mas não precisa mostrar dessa forma, você pode mostrar de outras formas, mas foi uma forma dele demonstrar. Foi uma reação que ele teve, demonstrando personalidade, como a maioria não precisa de nada disso, mas você chega dentro do campo, você treina, você joga. Sim. Nós temos hoje um exemplo aqui do menino que foi para o São Paulo, Zé Carlos, que é o Rai Ramos. O Rai Ramos saiu aqui do Londrina. E até os 22, 23 anos, ele era o quarto lateral direito aqui do Londrina, né? Não era cogitado para ser titular quase que nunca. Verdade. Questionado, né? Questionadíssimo aqui no Londrina. Caramba. E aí eu falo para você disso porque quando eu assumi o Londrina em 2019, eu botei ele para jogar e eu sustentei muitas críticas por ele, né? Por ele jogar. Mas pensa no menino Zé Carlos, né? Pensa no menino Zé Carlos. Treina pra caramba, se dedica pra caramba, você tem que mandar ele parar de treinar, você tem que mandar ele diminuir a carga dele, né? E ele foi conquistando, né? Eu até falava para ele assim, né? Ele fazia muita parte física, ele queria fazer pós-treino, corria, bate e volta, academia. Um dia eu falei para ele assim, Raí, trabalha mais a sua parte técnica, a parte física você não precisa, isso já é seu. Você tem essa condição física tua que é natural. Trabalha um pouquinho mais pós-treino, a parte técnica, cruzamento, finalização de longa distância. Entra mais para a parte técnica, que isso vai te fazer evoluir, né? E hoje ele chegou lá do São Paulo, vindo de times menores, também vindo de times menores. Do Ituano, né? Do Ituano, né? Um baita de um Paulistão aí, o São Paulo já... E ele é um exemplo de um jogador que passou por times menores e hoje ele está lá num time de porte, de time peso, que é o São Paulo, né? Ô Zé Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar de São Paulo, não tem jeito de não falar do São Paulo. Eu quero perguntar para você. Se você sabe, bicho, de verdade, o que está acontecendo com o São Paulo, cara? Que faz tempo que o São Paulo vem passando por bastante dificuldade com relação assim, a conquistas, né? O São Paulo sempre foi um time extremamente vitorioso. A gente sempre sabia que todo ano o São Paulo ia beliscar alguma coisa ali, ia acontecer, né? O São Paulo apresentou para o futebol brasileiro, Libertadores e Mundial. Até então ninguém dava moral para isso, ninguém se preocupava com esses campeonatos aí, não tinha tanta importância, mas o São Paulo foi lá e ganhou 3 vezes, né? Libertadores, Mundial e tudo, fez o que fez aí, que todo mundo sabe a história. Mas parou um pouco aí. Você sabe o que está acontecendo com o São Paulo, cara? Sei. O que está acontecendo, Zé Carlos? Você pode falar? Falta de material humano, falta de qualidade de jogadores. Estão contratando errado, você acha? Muito. Eu vejo assim, treinador é importante, esquema. Para mim era tanto faz, 4-4-2, 3-5-2, eu tinha uma forma de jogar, eu não se preocupava muito com o adversário. O adversário se preocupava comigo. Você está entendendo? Sim, Naquela época era mais... Naquela época, com todo respeito, quando caía time menor no Morumbi, dificilmente caía 0-0, 1-0, era 2, 3, 4, e era assim e acabou, entendeu? Hoje, com todo respeito, estou falando, um time de menor expressão do interior cai dentro do Morumbi, se for 1-0, os caras dão um pulo de alegria. Não pode ser assim. Aí você vai ver a folha, 20-1, é muita diferença Cadê a diferença? A qualidade tem que estar dentro do campo também. Naquela época tinha.
Aí pegava o Zé, pegava a bola e ia para dentro. O Serginho vai para dentro. Não sei quem, França, Aristizável, no gol, Rogério. Casaga, Márcio Santos, às vezes capitão. Meu, como é que... Você está entendendo o que eu estou passando para você? Você é louco, Então, que time, né? aí se o treinador, tem a ver com o treinador, Zé vai no 4-4-2, 3-5-2, não nem prestar atenção. Claro eu vou fazer a minha. Às vezes, qual a diferença? Às vezes no 3-5-2, só para explicar aqui, você fica mais adiantado porque você joga com 3 zagueiros. Então não precisa você estar, você não precisa às vezes fechar a bola do outro lado, você não precisa fechar por trás ali do zagueiro, né? No 4-4-2 você já precisa. No 3-5-2 você vem até ali meia boca, mas não precisa estar ali, né? E eu nem lembrava disso, que o treinador fosse 3-3-5-2, 4-4-2, pegava a bola, era meu jogo, e fazia acontecer aquelas coisas. Não é só eu, estou dando um exemplo eu, né? Então, se o treinador falava isso, aquilo, não falava, era a mesma coisa, cara. Claro, tem algum esquema, tem algum trabalho que o treinador faz, mas como ele tem o material humano em mãos, o material humano colhe o resultado lá dentro, independente do trabalho. Você entendeu? Agora vem um treinador, não dá certo, vem outro, não dá certo, vem outro, não dá certo, vem outro, não dá certo, vai trocando treinador, trocando treinador, porque é uma cultura do nosso país. Verdade. Mas eu até soltei falando esse dia no Instagram, falei assim, o problema do São Paulo não é treinador, cara. É jogadores capacitados para vestir a camisa de um grande clube como o São Paulo. Mas não é só o São Paulo, são muitos outros, né? De repente você pega com todo respeito, um Ituano, um Fortaleza, coloca a camisa de São Paulo, eles vão render bem mais que os jogadores que estão no São Paulo estão rendendo e ganhando 10 vezes menos. É meio por aí, só para vocês entenderem o que eu estou falando. É um absurdo. Eu concordo, viu, Zé Carlos? Eu tenho também esse pensamento aí. É bom que mais ouvi de você, por isso que eu não dei opinião antes de perguntar, porque você muito melhor. Não dá razão também, não. Tem outros pormenores, mas claro. O ideal principal, no meu ponto de vista, é isso aí. É material mesmo. Com certeza, eu vi até uma reportagem recente agora do Miller, ele falando sobre o São Paulo, e falando sobre essa saída do Rogério Ceni também. Ele falou, é um absurdo, né? Os jogadores do São Paulo reclamando que o treinador isso, o treinador aquilo. Ele falou, pô, peraí. Ele falou assim, que jogador? O Miller falou de jeito, mas que jogador tá reclamando? Esses caras não jogam nada, falou um monte de coisa dos caras, né? Como acabou comentando, exatamente em cima disso que você tá falando aí. E os caras, na época dele, né? Na época sua, o alemão também, mas falando se tratando especificamente de São Paulo, com o treinador tinha lá as rixas, davam as brigadas de vez em quando, a coisa dava uma esquentada, mas beleza, ia para o campo e jogava futebol, porque era dentro do campo que ele provava para o treinador que o treinador estava errado, né? Porque não tinha proteção externa nisso. Não tinha proteção externa. Então, a gente, assim como o Zé Carlos falou, a gente tinha que fazer um campeonato, principalmente os menores, você tinha que fazer um campeonato para você se empregar para o próximo. Sim, né? Verdade. Então você fazia um campeonato paulista para você se empregar para o brasileiro. Aí você fazia um brasileiro para se empregar para um paulista. Ter calendário e salário. E era assim. Ele foi para o São Paulo, fez um contrato de 6 meses, que se eu não me engano, o Zé Carlos falou, contrato de risco. Você foi para o São Paulo, fez um contrato de 6 meses, para ver se você faz outro contrato. Naquela época era desse jeito. Hoje, qualquer jogador vai para o São Paulo, faz um contrato de 5 anos. Não, aí como é que depois... Entendeu? Aí o cara faz um contrato de 5 anos, salário progressivo, ele vai no São Paulo chega ganhando 200, aí daqui um ano ele vai para 300, daqui 3 anos. E além disso, ele tem uma proteção externa muito grande, porque os empresários tomam conta. O dinheiro tomou conta. O dinheiro tomou conta, os empresários tomam conta. Então, é um tal de não me toque, não tira meu jogador, não bota meu jogador. E aí o jogador se sente blindado, o treinador não pode falar nada, o treinador tenta lá, colocar o seu esquema de jogo, não dá certo, a culpa é do treinador. Então, eu acho que a proteção externa, a super proteção externa para os jogadores e os contratos longos estão acabando com o futebol. Isso mesmo. Acabando com o futebol. Foi feito, talvez, por uma proteção para os atletas, dar uma certa tranquilidade, mas nós vivemos dentro dessa incerteza e vivemos até hoje, jogamos em alto nível. E hoje você tem uma super proteção de salários, de contratos longos, que o cara ele senta no contrato e ele se acomoda. Boa, né? Não joga bola. Resumindo, não joga bola, né, Zé Carlos? O cara não joga mais futebol, né? Ele vive o salário dele e tá tudo bonito, tá só alegria, né? Infelizmente, né? Eu fico preocupado. Infelizmente, a gente está passando por esse momento aí. Ô, Giovanni, Zé Carlos, eu vou pedir uma licencinha sua aqui só para eu poder falar de um parceiro nosso, do Biggs.
O Giovanni vai colocar para a gente ali o vídeo do Biggs para a gente poder falar. Inclusive, a gente vai fazer sorteio também de um lanche aí para a galera que está acompanhando o nosso podcast. O Biggs, vocês sabem, aqui em Londrina são 7 restaurantes em Londrina, cara, é muito restaurante. E lá no Biggs você não tem só lanches, não, você tem lá comida japonesa, você tem PF, você tem lá porções, bebidas, tem de tudo, alemão. E tem o lanche também, que é aquele que a gente adora, né? O lanche maravilhoso, esse lanchão do Biggs aí. Principalmente as crianças. As crianças adoram, eles né? comem demais. Às vezes os pais comem os lanches das crianças. Come o que sobra. Come lá, aí já viu, rapaz, dá uma confusão em casa. Mas o Biggs é facinho para você achar, Biggs com 2 Gs, biggs.com.br. Você vai encontrar tudo do Biggs no site e você vai saber aqui agora as lojas do Biggs, os restaurantes do Biggs, na Avenida Maringá 2555, na Avenida Santos Dumont 1080, na Belo Horizonte 1272, na Winston Churchill 465, na Portugal 1078, na Jamil Scaff 1889 e na Higienópolis 1575. É restaurante para todo lado de Londrina, alemão. E bom, hein? E bom, né? Comida boa, hein? Que delícia. E aí, eu esqueci de falar que tem também as pizzas delivery agora, viu, alemão? Pizza delivery, meu. Você pode acessar agora biggs.com.br e pedir o seu lanche. Bom, nós estamos aqui conversando com o Zé Carlos, esse cara que tem uma história maravilhosa dentro do futebol, mas o Zé Carlos também, mesmo depois de ter parado de jogar futebol, você ainda tem um vínculo com o futebol com relação a um projeto. Você tem um projeto seu que ainda está em atividade, não está, Zé Carlos? Do futebol? Tem um instituto, eu abri um instituto há 3 anos atrás, depois veio a pandemia, parei. Estou retomando agora. É difícil, porque você depende de doações, né? Enfim. E toca um projeto também de formação de atletas em Teodoro Sampaio, que é próximo aqui, né? 100 km daqui de onde eu estou, 120 km. Com jovens também, sub-11, 13, 15, né? Enfim, a gente acaba ficando no meio, né? Que é onde Deus nos direciona, né? É muito bacana fazer aquilo que gosta, né? Aquilo que está na veia, né? Maneira de dizer, né? Com certeza. Esse projeto social, ele vamos dizer assim, para as pessoas acessarem, né, para eles conseguirem ter a oportunidade de participar contigo lá. É uma escola de futebol ou que tem algo mais lá ou é especificamente nisso, na formação de atleta, Zé Carlos? Não, formação de atleta é fora do instituto, né? É outra coisa que eu faço em outro lugar. Agora o projeto, o instituto que eu tenho aqui na minha cidade aqui. É a escola aqui mesmo, a escolinha de futebol aqui. Escola de futebol. É local mesmo, entendeu? Claro, eu pretendo expandir. A gente está alargando as tendas agora, né? Não é fácil, mas eu creio que em poucos anos aí eu gosto também de outras modalidades, né? Porque às vezes você está na cidade, você toca o futebol, que é a tua praia, mas às vezes tem como alcançar outro jovem, né? Mas para isso você tem que ter recurso, tem que correr atrás, enfim. Devagar, Deus vai preparando as coisas vai caminhando de acordo com o que a gente tem no coração também. Amém, com certeza vai. No seu Instagram o pessoal consegue acessar para poder ter informação? Consegue, se alguém quiser apoiar, de repente, né? Sim, é só entrar em contato ali, a gente beleza. Dá uma direção. Então, nas redes sociais aí, você vai achar o Zé Carlos e você vai poder apoiar também o Instituto para tirar algumas pessoas aí de uma situação de risco, né? Vulnerabilidade, que a gente fala, né, Lemão? Exatamente. Ajudar o próximo, isso é sempre muito bem-vindo, né? Então, parabéns, Zé, também por esse trabalho seu. Deus abençoe, que dê muito certo, né? E aí, Lemão, o que nós temos com o nosso Zé Carlos? Eu queria fazer uma pergunta para ele, difícil, que ele já deve ter ouvido isso daí muito, né? E é sempre quando a gente fala da Copa de 98, a gente lembra daquela situação do Ronaldo, né? E verdade. Verdade. Você estava lá, né, Zé? Não tem como. Não tem como fugir dessa pergunta. Até porque esse dia a gente estava perguntando, acho que foi o Nilson que falou alguma coisa nesse respeito, falou assim, não tem como não ser aquilo, porque todos os jogadores falam a mesma coisa, cara. Né? Todos os jogadores que você ouve, um falar daqui, um falar de lá, outro pergunta aqui, a história é a mesma, né? O que eles falaram? Eu não sei não, para mim falar a mesma coisa. O que é que eles falaram? Conta para mim primeiro. Mas assim, a questão da convulsão do Ronaldo, você acha que foi um fato
marcante ou diferencial entre o título e a derrota para o Brasil? Você acha que teve muita interferência o acontecido? Lógico, o Brasil tomou 2 gols, né? Tomou os gols lá, acabou perdendo o jogo. Mas o Brasil não fez o mesmo jogo do que os anteriores. O jogo do Brasil foi bastante abaixo dos outros jogos que o Brasil vinha fazendo. Você acha que a convulsão do Ronaldo ela foi um diferencial para o título ou não, Zé? Não. Não foi. Não, porque, embora o Ronaldo era, a gente fala a bola da vez, né? Ele estava no hospital, até então nós não sabíamos como ele estava. Uhum. Ele chegou mais ou menos meia hora antes, mais ou menos 25 minutos, meia hora antes de começar o jogo, já tinha saído a súmula, já tinha assinado a súmula, a qual o Edmundo ia jogar no lugar dele, você confere, correto. Isso. Mas ele chegou falando assim, não deu nada nos exames, eu quero jogar, vou jogar, estou bem. Ele ficou em torno de 3, 4 horas no hospital, né? Uhum. Fazendo exames. E não deu nada, não causou nada. Como que fala pro Ronaldo, você não vai jogar, né? Tá aí. O Ronaldo em campo não estava correndo risco de vida de nada, né? Porque não deu nada, não tem como, né? Uhum. Foi um momento ali e por isso eu acho que ele tinha que jogar mesmo. Eu já joguei em situações, para vocês entenderem, faleceu o pai de um jogador em um determinado clube, no vestiário falaram para ele, não, tem que falar mesmo. Ele vai jogar ou não vai jogar? Ele falou, não, eu jogo e após eu vou. Mesmo porque tinha sido num momento que ele ia fazer o quê? Não podia fazer nada. Exatamente. Né? Mas a atitude dele foi até interessante, porque ele não sentiu o jogo. O pai dele, ele foi bem no jogo. Uhum. O que eu quero dizer com isso? E nós também, jogamos normal. Né? Quando começa um jogo, uma partida de futebol, a adrenalina sua está milhão. Por mais que você está preocupado, você tira o foco. Né? Você tira o foco. Uhum. Então, eu vejo assim, o Brasil era 70%, França 30%, mais ou menos. Porque o Brasil classificou bem contra a Holanda, foi o jogo que eu joguei. Sim, e a França quase que não classifica. Então, nas cotações, era tipo assim, Brasil lá em cima, França, né? Só que a França jogou em casa, foi um dia feliz, coisa do futebol, podia jogar mais 10 vezes que a França não ganhava. Uhum. Daquela forma. Ainda mais daquela forma, né? Perfeito. Então, foi um momento ali que o Brasil não entrou legal, entrou desacordado. A França foi bem, cresceu. E Copa do Mundo, aí não dá para mais recuperar, cara, não tem um outro jogo. Eu vejo dessa forma, o Brasil não mereceu porque jogou mal a final, a França mereceu porque jogou bem, fez os gols e acabou. Agora, decretar isso, a situação do Ronaldo, eu não nada a ver. Fez um jogo abaixo porque fez um jogo abaixo, independente de qualquer coisa. E não foi praticamente por causa do Ronaldo. Né? Eu não vejo assim. Não. E até porque para as pessoas entenderem, né, Zé? Até para as pessoas entenderem, alguém vai jogar mal para o outro ganhar, né? O futebol. Alguém vai errar. Então como a situação do Ronaldo, e ele estava bem ali no jogo, ele estava passando mal, ele não estava correndo risco de vida. Então você se desliga disso, né? Sim. Talvez fosse pior, você falando, eu até pensei aqui, talvez fosse pior o contrário, né? Se você tivesse ido para o campo e ele tivesse lá internado, de repente, no hospital, sem você saber o que está acontecendo. Ou se acontece alguma coisa grave. Isso, né? Com certeza. Mas ele estava ali no meio, né? Então você desliga, eu vejo dessa forma, é a minha opinião, entendeu? E do outro lado, a gente tinha um Zidane que estava numa fase também, aquele jogo especificamente que aquele cara fez foi um absurdo, né? E os caras chegam, né, Nilson? Então, a França chegou jogando em casa, como o Zé Carlos colocou, né? Diante da torcida, jogando em casa, né, meu? E a gente sabe que o jogo em casa ele faz muita diferença. Com certeza. Muita diferença. O campo, o adversário em casa, ele cresce de um jeito emocional impressionante e faz toda a diferença do jogo, e foi isso que aconteceu. A França estava em casa diante do seu torcedor, seu clima, seu ambiente, sua estrutura, e ele se sentiu realmente muito confortável para a partida, os gols saíram e acabou se tornando um jogo fácil pela forma que os gols acabaram saindo. Que foi fantástico aquilo, né? Foi um bom jogo, né? Infelizmente a gente perdeu, mas foi bonito, né? Se olhar hoje, né? Que legal, cara, muito bacana. Deixa eu dar uma lidinha aqui rapidinho, Alemão. Hoje a gente passou meio rápido pelo chat aqui, por conta de toda essa turbulência aí. Tá com a gente o Rodolfo Biasi, o Vinícius Marques, Dirceu Vivi. O Dirceu dando os parabéns para o programa. Ele que tá lá em Santos com
com o sobrinho. O filho dele está indo para Portugal agora, Alemão, para disputar lá, para um time de Portugal. Ele disputou a Copa São Paulo agora, tá indo para lá. Inclusive ele pediu um apoio para a gente, falou, podia ajudar a divulgar aí que o meu menino ele fez uma rifa lá para ajudar a pagar as despesas, né? Entendi. Ele está indo, mas só que ele tem que ir por conta. Vai pagar viagem, pagar hospedagem, pagar alimentação, tem que se virar lá. Eu tenho até colocou aí a tela, Giovanni. Na tela tá passando aí para o pessoal os dados que o Dirceu mandou para a gente, do filho dele. Quem quiser ajudar, eu deixei na descrição do vídeo, Alemão, um link para uma rifa dele, que ele está fazendo, tá? Tem uma rifa online, quem quiser adquirir um número para ajudar o Wesley também para a alcançar esse sucesso dele aí, por favor, vá na descrição desse vídeo aqui, clica lá, você vai ser direcionado, você pode comprar um número lá, são 5 prêmios que estão sendo sorteados, mas o maior prêmio acho que é poder ajudar o Wesley aí nesse sonho de se tornar de fato um jogador de futebol profissional, né? Legal. Tá com a gente aqui também Tiagão Ernegas, tá com nós. Ei, Tiagão é filho do Alemão, viu, o Zé Carlos? O Davi filho do Alemão. Sempre acompanhando. Sidney Fonseca, parceiraço lá de Montes Claros. Fernanda, minha esposa. A audiência em casa tá alta. O Dair Rodrigues, o Dirceu estava falando aqui da questão do áudio. A Milena também está com a gente. Suzana Lucas, minha irmã, tá? Suzana é minha irmã. Mas hoje eu tô bombando lá, rapaz. Gilney Teixeira, nosso parceiraço, forte abraço para você, desejando boa noite aqui. A Silvana Lucas e o Sidney Ernegas. A família hoje tomou conta. Tomou conta, rapaz. Eles pediram aqui, Zé Carlos, vou te pedir um favor, e quando você respondeu essa questão de que você ter ficado aquele 1 ano e 3 meses ali desempregado para depois se tornar profissional, teve aquele probleminha do áudio, se você podia só passar rapidamente de novo sobre esse assunto para a gente, para poder responder aqui o Elton Nakajima. Isso mesmo. Você disse que fiquei 1 ano e 3 meses para me tornar profissional. Não, fiquei 1 ano e 3 meses que estava desempregado, entre desempregado e chegar à seleção brasileira. Perdão. Isso. Perfeito. Como é que foi esse momento aí, Zé Carlos? Você viveu, né? Você falou até um pouquinho para a gente aqui já, mas aquela hora a gente teve um probleminha. Foi 1 ano e 3 meses você estava parado, aí dali a pouco você estava já disputando a Copa do Mundo, né? Não, foi assim, deixa eu explicar novamente. Quando você está em time pequeno, sempre você joga, geralmente, meio ano, né? Você vai contar 3, 4 meses no máximo. Sim. Chega no meio do ano, esse clube que você está, né, independente dele subir ou não, geralmente é uma divisão, 3ª ou 2ª divisão, ele não disputa a outra. Então, fatalmente, os jogadores dali, dificilmente sai um para o outro emprestado, né, e a maioria está tudo desempregado. Esperando um próximo ano para ver o que vai acontecer. E eu iniciei 97 dessa forma. Até 10 de janeiro de 97 eu estava desempregado. Correto? Aí, dia 11, eu acertei com a Matonense. Fomos campeão da Série A2. Se eu não me engano, o jogo foi 20 de junho, a final, contra o Ituano. Nós subimos, Ituano também. E dali nem um mês, eu acertei com o São Paulo. Comecei a jogar no São Paulo, contrato, se não me engano, 5 meses. Não deu nem 6 meses, não deu. E antes de acabar o ano, eu já renovei com o São Paulo por mais 3 anos. E antes de acabar o ano, já fui convocado para o amistoso da Seleção Brasileira. E antes de acabar o ano no São Paulo, eu também já ganhei a bola de prata, melhor lateral do Campeonato Brasileiro. 97, né? 97. Iniciou 98, contrato renovado, campeão paulista. De repente, a convocação para a Seleção Brasileira disputar a Copa do Mundo. Então, do dia 10 de janeiro de 97 até essa convocação que eu estava desempregado, até ir para a Copa do Mundo, dá em torno de 1 ano e 3 meses. É exatamente isso. Que coisa, né? Mas você colheu depois o fruto daquilo que você plantou lá na A2, né? Você fez um excelente campeonato ali, o São Paulo viu, né? Já te levou, e aí as coisas... Com certeza. Uma coisa foi levando e conduzindo, né, na forma para chegar nessa condição aí. Bênção de Deus, eu falo. Bênção de Deus, com certeza. Maravilhoso, cara. Isso é top demais. E aí, Alemão, você tem alguma outra pergunta? Mas acho que estamos para o Zé Carlos? Agradecendo o Zé, né? Encerrando. Acho que foi muito válido, Zé, para a gente, né? E ver que você está na caminhada, né, meu? Você está na caminhada, né? Você foi um profissional de altíssimo nível
pegou uma fase boa do Joinville no teu final de carreira, né? Se eu não me engano, fui campeão ainda lá no Joinville. 2002, Aí cresceu, né? 2, 3 e 4, ou 3, 4 e 5, uma coisa assim, que você pegou a fase do Joinville, e o Joinville estava num momento muito bacana naquela época, né? Tava. Nós fomos campeão lá em Criciúma, ainda, em cima do Criciúma, né? Nossa. Sofri pênalti no final do jogo. Foi legal, quem bateu foi o Perdigão, se não me engano. O Perdigão foi ver pro Corinthians. Perdigão. Figura. Esse dia eu fiz um jogo esse dia eu fiz um jogo, minha esposa, jogo de jogador, tá o Perdigão. Falei, pô, Perdigão, tá fininho, cara. Falei, se cuida, rapaz. Ele tá gigante, né? Tá aí ele falou, como é que você faz? É para correr desse jeito aí? Eu falei assim, eu não faço nada errado, cara. Aí deu risada. Não é o que eu faço, é o que eu não faço, né? O que eu não faço, eu deixo de fazer, né? Deixa de fazer, né? Exatamente. Realmente, o Perdiga tá gigantesco. Mas legal, parabéns, pela sua história, parabéns pela sua passagem pelo futebol, a sua convocação pela seleção brasileira, vindo de um time pequeno. Eu considero isso uma conquista gigantesca. Eu falo que é muito mais conquista do que quem está num time grande para a seleção. Sim. O cara que tá num time grande, ele é meio caminho para ele ir para a seleção. Agora, o atleta que ele sai de um time pequeno e ele chegar a um time grande, chegar a uma seleção brasileira, realmente é muito mérito. Então, parabéns por tudo isso, pela sua história. Muito obrigado aí por você ter participado aqui com a gente do programa. Não sei se você quer fazer algum comentário dos seus trabalhos, do que você está fazendo hoje, né? Mas a gente vai deixar aqui as portas sempre abertas para você, até porque vai ficar registrado aqui, né, Nilson? Isso, vai ficar disponível no YouTube. Obrigado, não, o que tinha que falar foi falado. Eu acho importante mais você passar, principalmente para os jovens, né? O saber que eles, que às vezes olham para a gente como super-herói, não? Eles podem chegar muito mais além que a gente, né? Que não enxergam a gente como algo diferente, e sim o que a gente propôs a fazer. E se eles propor a fazer próximo do que a gente fez, com certeza vai vencer também, né? É isso que eu procuro passar para eles, né? E sonhar alto, acreditar e ir em busca. Mas não pense que as coisas de qualquer jeito, não. Nada acontece de qualquer forma, né? Exato. E aqueles que persistirem, com certeza. E fazerem o melhor. E depois dá para melhorar um pouquinho ainda, né? A porta se abre uma hora e as coisas acabam acontecendo. Pode ver que eu comecei tarde, muito tarde. O futebol é tarde. Futebol tarde. Ainda representei meu país disputando a Copa do Mundo. É para pouco isso. Mas não pelo meu talento, porque poucos procuram fazer o que eu fiz. É simples assim. Se a maioria fizesse exatamente como eu fiz, ia ter muita gente com muito mais, talvez, sucesso que eu, ia chegar muito mais longe que eu cheguei. Por quê? Porque o meu talento foi importante, mas eu não tinha o talento que muitos que eu via que tinha, e não chegaram nem aos pés do que aconteceu na minha vida, né? Então, além de tudo, eu vejo a bênção de Deus, né? Amém. E quando você se propõe fazer o que é certo, o que é correto, você tem a bênção de Deus. Então, nunca abrir mão disso. Exatamente. Eu acho que a sua história representa dentro do futebol que o que você realizou é o que é o improvável, a gente pode dizer que é o improvável, né? Mas você provou que não é impossível, né? Que você realizou. Então, não é o comum, né? Mas você conseguiu realizar, então não é impossível. Zé Carlos, muito obrigado por você ter participado com a gente aqui, ter dado essa oportunidade. O Vili, que foi o nosso contato, e estreitou esse dia aqui para a gente poder conversar. Eu fico feliz também de poder conversar contigo aqui. Estou guardando esses momentos aqui no coração mesmo, porque eu sou um cara amante do futebol e tenho tido essa oportunidade de conversar com pessoas como você que tem história no futebol. Se o futebol ele é o futebol que é hoje, são como por conta de pessoas como você que construíram toda essa história maravilhosa e fazem a gente cada vez ficar mais apaixonado por esse esporte aí, e é por isso que a gente está vivendo aqui esse momento. Então eu te agradeço de coração, uma boa noite para você, um bom descanso aí, e Deus te abençoe. Eu acho que nós vamos pular hoje, por causa de todo esse tumulto que aconteceu, Alemão. Vamos pular o sorteio, aí a gente faz 2 no próximo. Tá bom. Beleza? Tá beleza. Beleza, Zé Carlos? Foi uma honra e um prazer recebê-lo. Deus te abençoe aí. Obrigado por tudo, viu?
Abraço, eu que agradeço a oportunidade de passar um pouco da história, porque às vezes o pessoal só vê a gente, lembra na camisa do São Paulo, da seleção, mas não sabe da história. É verdade. E o importante é o que fica, né? Que é o mais que eu valorizo, né? Jogador de futebol, muitos conseguem, muitos vão realizar, um do outro, mas o ser humano, o jovem, tem que entender que o caráter, a dignidade, a moral é o que mais, é o que fica para sempre, que é o que é mais importante. Exatamente. Grato. Muito Deus abençoe. obrigado, viu? Valeu, um Forte abraço. abraço. Até mais.